Aqui só para mostrar para vocês uma série histórica do Hospital Sírio-Libanês com o isolamento de Clostridium difficile em pacientes diarreicos. Então, nós temos aqui, acho que 2002, e a gente vê que esse número vem crescendo, uma grande maioria dos casos adquirida no hospital, mas também em verde, vocês podem observar aqui, casos adquiridos na comunidade. E há cerca de 3 anos atrás, no New England foi publicada uma casuística de uma alteração da epidemia que eles estão vendo lá, mostrando que eles estavam vendo cada vez mais casos vindos da comunidade e em pessoas cada vez mais jovens, a grande maioria das quais foi submetida ao uso de antibióticos. A gente fica um pouco na dúvida, né? Acho que tem muita gente que acha que não tem esse problema nos seus hospitais. Mas eu utilizei o dado do Hospital Sírio-Libanês para nos comparar, formatado de uma maneira como essa publicação aqui, que fazia uma avaliação de quanto que tinha sido a incidência de Clostridium difficile em unidades de terapia intensiva no mundo, e daí o nosso dado no Sírio ficou em torno de 2,3% dos pacientes internados em UTI. Na Europa, esse dado é de 1%, na América do Norte de 2% e na Ásia de 3%. Então, vocês veem que o dado que a gente encontrou foi muito coerente com a incidência em terapia intensiva no restante do mundo. Então, possivelmente, aqueles hospitais que acreditam que não têm este problema, talvez não estejam tendo a disponibilidade de meios diagnósticos suficientes. Como sempre, os antibióticos, né, o maior fator de risco para aparecimento de infecção por Clostridium difficile. Eu tenho muitos anos de formada e quando era residente nos anos 80, bem comecinho de 80, a gente conheceu a clindamicina e o nosso professor falou assim, cuidado com a clindamicina que dá diarreia por Clostridium difficile. Mas a gente não tinha diagnóstico e meio que não sabia se acreditava mesmo se isso acontecia. Também, o fato do paciente ter câncer e realizar quimioterapia é um grande fator de risco. Os hospitais de câncer têm cerca do dobro da incidência de diarreia por Clostridium difficile do que dos pacientes sem câncer. E um outro fator importante para a ocorrência do Clostridium difficile é o paciente estar internado num quarto onde há ou houve paciente com diarreia por Clostridium difficile. Nestes quartos dos pacientes com diarreia por Clostridium difficile, a contaminação ambiental chega a ser de 100% versus 33% nos quartos onde não há ou não houve pacientes com Clostridium difficile. Vários das bactérias multiresistentes e o Clostridium difficile também têm uma permanência longa no ambiente. Lembrando que o Clostridium difficile se propaga por esporos, essa é uma forma de resistência que permite essa permanência no ambiente por um longo tempo. Como eu já falei, o paciente prévio infectado ou colonizado já se demonstrou que é risco para a ocorrência da doença e a desinfecção ambiental parece ter sido eficaz para a redução dos casos. Recentemente foi publicado este guideline pelo IDSA nos Estados Unidos, que fala algumas coisas que são do interesse para o nosso tema na aula. Primeiro deles, quarto individual ou coorte. Algum tempo atrás, nós tivemos um congresso de doenças infecciosas em Santos, acho que foi um brasileiro de infecção hospitalar, e a enfermeira que falou sobre o tema isolamento, ela falou, olha, quando o paciente tiver diarreia por Clostridium difficile, você põe uma placa na cama e não precisa mudar esse paciente de quarto. Eu fiquei extremamente preocupada, porque é um dos maiores fatores de risco, é você ter um paciente no mesmo quarto com diarreia por Clostridium difficile. Então, é obrigatório que o quarto seja individual ou que haja um coorte de pacientes com diarreia por Clostridium difficile. Algumas coisas que são sugeridas são
excepcionalmente difíceis de serem feitas. Então, usar equipamento e dispositivos não críticos descartáveis. Se não for possível, limpar e desinfetar com produto esporicida compatível com o material. Essa frase é inteira difícil. Você ter, por exemplo, estetoscópio, aparelho de pressão, manguito de aparelho de pressão que seja descartável, no nosso meio é muito difícil. Como a gente tem essa densidade alta de Clostridium difficile, a gente até experimentou braçadeiras descartáveis para aparelho de pressão, e não foi uma boa experiência, não me lembro agora por quê, não conseguimos estabelecer. E você ter limpeza, desinfecção e produto esporicida que seja compatível com o equipamento ou dispositivo é muito difícil, porque o grande eleito para eliminação do esporo do Clostridium é o cloro. E o cloro, quem viveu a epidemia de AIDS e que usava cloro para tudo, sabe que a gente estragou metade do mobiliário hospitalar, imagine ainda com equipamentos. A limpeza terminal concorrente com desinfetante esporicida deve ser feita em situações de alta endemicidade ou surtos, ou se há evidência de transmissão em ocupantes sequenciais do mesmo quarto, e nós verificamos isso no nosso hospital, que o paciente que desenvolveu diarreia por Clostridium difficile estava no mesmo quarto que tinha tido, e no mesmo quarto que outro que tinha tido, então você acaba tendo uma sequência de pacientes que possivelmente tiveram infecção a partir de contaminação ambiental. As medidas de eficácia de limpeza ambiental devem ser incorporadas. A gente, médico, a gente não pensa nisso, é mais o povo que trabalha com controle de infecção que pensa nisso. Mas você ter medidas de eficácia da limpeza ambiental é uma coisa muito complexa. Em geral, o pessoal que trabalha na higiene hospitalar é um pessoal de baixa qualificação educacional, é um emprego dos menos bem remunerados. Em geral, eles pegam esse emprego enquanto estão procurando formação de outro tipo e, portanto, é um emprego muito transitório, muito temporário. Então, esse pessoal muda muito rapidamente. E há poucos dados quanto à eficácia de métodos automatizados de desinfecção terminal na incidência de casos clínicos. Até para a questão de se tem efeito ou não na eliminação da bactéria multiresistente ou do Clostridium existe, mas para casos clínicos não tanto. Esse estudo me pareceu, na ocasião, muito importante, e nós tivemos a felicidade de encontrar os autores num congresso americano. O que eles verificaram? Que quando eles marcavam as superfícies muito tocadas nos quartos dos pacientes com uma tinta fosforescente que só aparecia com luz UV, a taxa de eliminação desse marcador era em torno de 50%, ou seja, os outros 50% estavam lá, o que demonstrava que a limpeza não era ideal. Eles fizeram, então, um treinamento a primeira intervenção, educação e monitoramento por marcador fluorescente das superfícies muito tocadas, com feedback para o pessoal de higiene. E daí eles viram que melhorou bastante a eliminação desse marcador. No entanto, a taxa de isolamento do Clostridium não melhorou muito. Numa segunda intervenção, eles, além de fazer continuar esse serviço de feedback com o marcador, eles passaram a usar luz ultravioleta. E daí melhorou um pouco, diminuiu um pouco a recuperação de Clostridium no ambiente. E eles passaram a fazer essa marcação também na limpeza e desinfecção concorrente, né? Não só na terminal, mas também na concorrente. E o que resolveu realmente foi, além desse feedback, além da luz ultravioleta, além de todas as intervenções anteriores, eles fazerem uma inspeção por responsáveis pela limpeza ou pelo controle de infecção antes de liberar o quarto para o paciente seguinte.
Achei magnífico como a gente tinha esse problema no hospital. Fiquei muito feliz de encontrar com o indivíduo no congresso. Eu falei, olha, então funcionou, devo adotar no meu hospital? Ele falou, não, é muito trabalho. A melhor coisa é você pagar melhor o pessoal, diminuir a rotatividade e fazer um treinamento bem efetivo para que eles façam uma desinfecção e uma limpeza do ambiente bastante efetiva. Então, nós estávamos muito animados que você ficou um pouco inibido, né, de não conseguir ter uma ação efetiva quando você tem um problema e você não consegue diminuir a incidência desse problema. Bom, uma outra coisa que nos chamou a atenção, ali a gente está falando de desinfecção ambiental, né? Piso, parede, lugares que toca, é aquilo que fica mais no âmbito do serviço do pessoal de higiene e da limpeza do hospital. Nós tivemos, há muitos anos atrás, felizmente muitos anos atrás, um vasto surto de Acinetobacter baumannii, como vocês podem ver aqui, em unidades críticas e semicríticas do hospital. Obviamente, tivemos, inclusive, alguns óbitos não esperados. Isso foi antes de 2010. E daí, obviamente, nós fomos a campo e fomos fazer culturas ambientais para ver a recuperação de acineto. Bom, as enfermeiras voltaram das unidades de olhos estatelados, porque quando elas foram coletar cultura dos equipamentos, não da grade da cama, da maçaneta, do chão, da parede, etc., mas da bomba de infusão de nutrição enteral, dos painéis dos parâmetros dos pacientes, do estetoscópio, do aparelho de pressão, elas ficaram muito impressionadas com o nível de sujeira visível nestes equipamentos. E daí você fala, bom, isso é um grande absurdo, mas isso não é uma prerrogativa desse hospital onde eu trabalho. Isto, na verdade, é uma dificuldade de interface, porque a enfermagem acha que limpeza é um serviço menor. Ela é uma pessoa que fez um nível universitário e ela não vai fazer limpeza de equipamento. O pessoal da limpeza é proibido de tocar nos equipamentos, porque eles não têm formação para tal e eles têm medo de estragar, eles têm ordem para não tocar nesses equipamentos. A engenharia clínica vê que isto funcione eletronicamente bem, mas eles também não acham que é serviço dele limpar. Então, é serviço de quem? É de ninguém. Ninguém limpa, em geral. Então, eu sugiro até que vocês olhem, porque só muda de endereço, não é uma particularidade do nosso hospital. Nessa ocasião, uma das coisas que a gente fez foi enfatizar a necessidade de limpeza dos estetoscópios na alta do paciente. Melou o tubo de todos os estetoscópios. A gente teve que trocar os estetoscópios, porque o álcool mela aquela borracha dos estetoscópios. E daí você vê que, de fato, aquilo lá não devia ser limpo há muitas décadas, porque uma vez que passaram a fazer, a situação ficou muito ruim. Bom, uma das coisas que foi necessário fazer foi detalhar, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, mas detalhar por área a frequência de limpeza, o produto, quem que era responsável. E mais ainda, numa segunda ação, nós vimos que a gente tinha que entrar no quarto, fazer uma lista de tudo que existe basalmente e nos pacientes mais complexos também, de todos os equipamentos que existem no quarto do paciente, falar que tipo de tratamento, se é desinfecção, se é limpeza, qual é o produto, qual é a frequência e quem é o responsável, porque senão, gente, ninguém faz. E a gente passou a fazer umas incertas, assim, perguntar para a pessoa da limpeza, a senhora limpou aqui a parte, viu como é que está o manguito, como está o estetoscópio? Ela fala, não, esse é problema da enfermagem. Daí você fala com a enfermagem e fala, não, é o pessoal da higiene que faz isso. Então, assim, apesar desse nosso trabalho, isso é uma coisa que tem que ser revirada e reolhada a miúde, porque senão não acontece. Bom, uma outra dificuldade é que aqui a gente está vendo, desculpe, o slide que eu estou vendo aqui fica muito escuro, eu não sei se lá está claro, lá está mais claro. Bom,
essa situação é da nossa UTI quando abriu. Era uma UTI nova. Então, aqui parece que tudo é fácil, né? Mas essa aqui é a situação normal. O paciente está internado, a família não é de São Paulo, a família acampa no hospital junto com o paciente, larga seus pertences, pendura. Isso quando não pendura no equipo de soro também, quer dizer, começa a pendurar a bolsa, a sacola, etc. E esse outro aqui era um paciente que tinha um Staphylococcus aureus multiresistente. Você acha que isso aqui tem condição de limpar? Não tem condição de limpar. Então, quando o paciente e a família do paciente estão vivendo o ambiente, isso torna mais difícil ainda a perspectiva de fazer uma limpeza adequada. A nossa propositura, na ocasião, foi ter dentro do pessoal da higiene um pessoal destacado, mais enfaticamente educado, para conseguir fazer uma limpeza eficaz de superfícies muito tocadas, de um time de limpeza e desinfecção terminal, para as áreas de isolamento, para determinados equipamentos específicos e para o equipamento de fisioterapia, que é outro também em que existe uma disputa entre a enfermagem e a fisioterapeuta, desde que eu comecei a trabalhar com controle de infecção, sobre quem é que deve higienizar ou desinfetar esses equipamentos de fisioterapia, porque a fisioterapeuta acha que ela também, de nível universitário, não tem este compromisso. Fiz um levantamento, então vocês veem que proceder à limpeza física não é fácil. Nós fizemos esse levantamento, nós não, os autores fizeram esse levantamento na Europa sobre os guias, de acordo com o país, para a desinfecção ambiental em caso de Clostridium difficile, para poder propiciar brecar esta cadeia epidemiológica de transmissão através do ambiente ou de fomites. Então, uma das recomendações sistemáticas, na maioria dos países, foi usar termômetros individuais, o que nos nossos hospitais públicos é muito difícil. Mas, enfim, que se usasse termômetros individuais, e alguns deles recomendavam evitar os termômetros eletrônicos com capas descartáveis. Então, de uma forma geral, os termômetros têm que ser individuais. E do ponto de vista de limpeza ambiental, que era a principal pergunta da aula, o que se recomenda é que se use um produto esporicida. A maior parte deles usa cloro, alguns usam peróxido de hidrogênio, água oxigenada, e alguns usam ácido peracético, e os suíços acham que o melhor é uma limpeza mecânica bem eficiente. Então, essas são as principais recomendações. Ao longo da minha vivência de infecção hospitalar, o que eu percebi, que é uma coisa bem básica, a gente fala, não usa cloro. E daí você fala, o que você chega para o pessoal da higiene e fala, o que você usa, né? Aí eu uso cloro. Daí você fala, bom, cloro mata a esporo de Clostridium, estamos tranquilos. Só que assim, a maior parte dos saneantes ou desinfetantes hospitalares tem a concentração de 0,05% de cloro ativo quando chega na sua diluição final, que é 500 ppm. E para a desinfecção de Clostridium difficile, a gente precisa de 1.000 a 3.000 ppm. Então, a diluição habitual desses produtos à base de cloro não é eficaz para a eliminação de esporos de Clostridium. Quando a gente vivenciou essas taxas elevadas no sírio-libanês, eu e a equipe estabelecemos que o cloro era a droga de escolha, o desinfetante de escolha, inclusive porque a gente tinha índices altíssimos no transplante de medula, como o Dr. Arnaldo Gank falou, de Clostridium difficile. A nossa maior incidência, que chegou a 70 casos por 10.000 pacientes dia, era no transplante de medula óssea. E daí a gente estabeleceu essa concentração elevada. Nós falamos, bom, paciência cama, paciência tudo que pode corroer ali, nós vamos a essa concentração. A nossa sorte é que naquela unidade, como tem ar filtrado e uma renovação de ar muito grande, os pacientes toleravam
os aplicadores toleravam e, de fato, houve uma diminuição do número de casos no transplante de medula óssea. Mas nas demais áreas do hospital, houve assim, muita queixa dos pacientes, muita queixa dos profissionais de saúde, e nós tivemos que suspender esse tipo de aplicação. E, mais recentemente, a equipe de controle de infecção que lá está, abandonou o uso de cloro porque começou a ficar inviável do ponto de vista de corrosão de materiais. O que se faz lá agora, e eu trouxe para vocês aqui, se eu conseguir ler esse slide. Bom, o ambiente, uma outra dificuldade é a variação do que você usa para desinfecção ambiental, porque é muito difícil você treinar o pessoal da higiene cada hora com um produto, cada hora para uma coisa. Tem que ser uma coisa meio sistemática. Então, o ambiente com ou sem clostrídio é limpo com detergente neutro e na alta do paciente existe uma aerosolização de dióxido de cloro na limpeza terminal. Este produto tem laudo de eficácia para esporo de Clostridium. Agora, se diminui o número de casos clínicos, não sabemos. O mobiliário e a superfície com ou sem Clostridium, naquilo que a higiene ou hospedagem faz, o que se usa é o peróxido de hidrogênio, que são lenços umedecidos com peróxido de hidrogênio, que tem laudo para Clostridium, para esporo de Clostridium, mas não tem garantia para danos em equipamentos. Então, isso aqui ficou específico para mobiliário e superfícies de uso ou de atuação do pessoal da higiene ou hospedagem. A enfermagem, por outro lado, que lida com equipamentos, nos equipamentos dos quartos usuais, bombas de infusão, telas, teclados de equipamentos, o que se usa é o quaternário de amônio mais biguanida, que são lenços umedecidos, e estes produtos aqui têm laudo para Clostridium só na sua forma vegetativa, na forma de esporo não. Então, ele não serve para os quartos, para os equipamentos dos quartos onde se encontrou Clostridium. Nesse local, o que se usa no hospital é o peróxido de hidrogênio tipo spray, que tem laudo de eficácia contra esporos de Clostridium e tem laudo mostrando que não danifica também os equipamentos. Dentro das novas tecnologias, o peróxido de hidrogênio mostra eficácia na diminuição ambiental do VRE, cedifiacineto, porém, ele necessita de pré-limpeza, ele é demorado 5 horas e ele precisa do quarto vazio e tem alto custo. O gás de ozônio não tem eficácia comprovada, ele é muito rápido, também precisa de pré-limpeza, é tóxico em alta concentração, precisa de quarto vazio, custo é baixo. A luz ultravioleta, da qual a doutora Silvia nos falou na primeiro dia aqui do Congresso, ele é eficaz principalmente para VRE, e embora tenha eficácia contra Clostridium difficile no ambiente, neste sim a gente tem estudos que mostram que do ponto de vista clínico não houve eficácia. Ele é rápido, ele tem custo alto, ele precisa de pré-limpeza, ele tem áreas de sombra, o que complica a sua aplicação, e ele também precisa de quarto vazio. E esse produto, esse equipamento de dióxido de cloro que foi adotado pelo sul-libanês, ele é eficaz em esporos de Clostridium difficile, gram-positivos e negativos, ele é rápido, eu acompanhei uma dessas aplicações, ele demora 5 minutos, não é necessário fechar o quarto, e a grande vantagem dele é que ele aumenta o giro do leito e da sala cirúrgica. E na verdade, ele foi introduzido no hospital na sala cirúrgica porque diminui corta em 50% o tempo do giro da sala cirúrgica. Ele precisa de quarto vazio e ele tem um alto custo. Era isso que eu queria dizer a vocês. Obrigada pela atenção.